Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a amada igreja. Com muito prazer, com muita alegria que estou falando para a igreja de Anastácio neste dia de escola dominical, nesse domingo, ao convite das nossas irmãs, irmã Sarita, a irmã Fran e aos demais da diretoria da escola dominical. E estou muito grato à minha igreja que tem lembrado de nós aqui em Canarana, com suas orações, com suas ofertas. Que Deus possa estar abençoando a minha amada igreja. E esse dia de domingo foi me passado pela irmã Sarita para estar falando sobre a lição da escola dominical de domingo. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela confiança que os irmãos têm por nós. Queridos, vamos ler então o texto que fala sobre hoje, o estudo da escola dominical, nesse dia 6 de dezembro. Essa semana inteira nós estamos estudando sobre alguns atos, alguns acontecimentos, milagres que Jesus fez quando passou por aqui, no seu ministério aqui terreno entre nós. Na segunda-feira nós estudamos sobre sinais e milagres. Na terça-feira nós estudamos em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E na quarta-feira nós estudamos sobre a fé, versus misticismo. E na quinta, em Marcos, nós estudamos por causa da multidão. Sexta-feira nós estudamos em Lucas, os imundos por causa do pecado. E no sábado, ontem, nós estudamos sobre a paz de Cristo. E eu quero aqui comentar com os irmãos, ler com os irmãos a lição de hoje, do dia 6 de dezembro, sobre a lição que a revista nos passou. E eu creio que tem falado com os irmãos, eu creio que os irmãos têm aprendido, os irmãos têm tendo um bom aproveito para o estudo da palavra do Senhor na escola dominical através dessa revista tão preciosa para nós. Então o título de hoje, dia 6 de dezembro, é O Toque da Fé. E o Senhor Jesus, quando passou por aqui, ele arrastava muita gente, multidões. E muita gente ia por curiosidade para ver aquilo que estava acontecendo, aquilo que Jesus vinha fazendo. E outras seguiam porque amavam Jesus, queriam uma mudança realmente nas suas vidas. E outros seguiam Jesus, os fariseus, para ver aquilo que aproveitasse algo de errado que Jesus fazia. Mas os fariseus, eles não davam uma resposta para que possam acusar Jesus. Então, nesse texto, eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, assim
menciona a nossa revista, Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos 25 a 34. Vamos ler, então. Eu vou estar lendo na versão, linguagem de hoje. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de correr e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amados, queridos irmãos, nós sabemos que Jesus ele arrastava muita gente, muitos povos, como eu já havia dito, que muitas pessoas iam ver o que estava acontecendo, que Jesus estava ali fazendo milagres, fazendo sinais e prodígios naquela época. E essa mulher vinha sofrendo já há alguns anos. A palavra de Deus diz que ela havia sofrido já há 12 anos. E ela já tinha passado por tantos médicos, gastado dinheiro. Provavelmente ela não era uma mulher pobre, ela tinha dinheiro para pagar os médicos. Mas mesmo assim, a sua saúde não curava. Mesmo com os médicos, mesmo com o remédio, a sua saúde não estava completamente curada. Estava sofrendo com aquela hemorragia há mais de 12 anos. E nós sabemos que a mulher, alguém sofria esse tipo de doença, esse tipo de dificuldade de saúde, ela era exclusa, ela era deixada de lado, porque isso era uma sujeira, isso era um pecado imundo. Como diz a lei mosaica, a lei de Moisés, as pessoas que ficavam dessa maneira, ela era exclusa, porque essa doença era um mal, era uma doença onde poderia contaminar outras pessoas, diz a lei de Moisés. E ninguém poderia tocar nela, e ninguém poderia ficar perto dela. E quantos anos ela ficou assim? Sofrendo com essa terrível doença dessa hemorragia. Mas quando ela ouve, quando ela escuta falar de alguém, quando ela escuta falar de Jesus,
quando ela escuta falar que alguém, existe alguém enviado por Deus que está fazendo milagres, que está curando pessoas, que está fazendo muitas outras coisas, curando a saúde de muitas pessoas. E ela vai ao encontro de Jesus. E ela teve fé quando ouviu falar de Jesus. E ela teve toda a confiança, ela teve toda a certeza que Jesus ia curar ela dessa terrível doença. E muitas vezes nós nós não temos fé. Nós ouvimos falar, nós ouvimos dizer que Jesus, ele nos livra, ele nos cura. Mas essa mulher, a Bíblia não menciona o nome dela, mas menciona a atitude que ela teve. A atitude que ela teve de fé. A atitude que ela teve de ouvir a palavra. Ela teve atitude, ela teve fé. Não adianta nós não termos fé. Não adianta a gente ter fé, mas nós não termos atitude. Às vezes nós temos muita fé em Cristo, mas Cristo, Ele quer que nós tenhamos atitude. E essa mulher, ela teve fé e atitude. E ela foi atrás. Ela foi em busca. Ela correu atrás da cura, da sua saúde. E a palavra de Deus diz assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. 12 anos sofrendo. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Então ela corria. Antes de ser curada, ela procurou várias maneiras, vários médicos, mas ainda a cura não havia chegado na sua vida física. Ela havia escutado falar de Jesus, diz o verso 27. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão, chegando por trás dele, tocou na sua capa. A atitude dela, ela enfrentou muita gente. Ela enfrentou obstáculos de infiltrar, de entrar no meio das pessoas que apertavam Jesus, que queriam seguir Jesus, que queriam também o seu milagre. Muitas pessoas queriam ser curadas por Jesus. Muitas pessoas queriam ver os milagres de Jesus. E ela teve atitude, ela teve coragem de chegar até Jesus. E o verso 27 diz assim no finalzinho: chegando por trás dele, tocou na sua capa. Ela conseguiu tocar na veste de Jesus. E ao tocar na veste de Jesus, a palavra de Deus diz aqui no verso 28, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Essa era a fé que ela tinha, de apenas tocar na veste de Jesus, ela seria curada, ela seria sarada daquela doença que havia 12 anos que ela estava sofrendo. Então a sua fé e mais a sua atitude, ela foi em busca da sua cura.
Logo o sangue parou, diz aqui no verso 29. Logo o sangue parou de correr. E ela teve certeza de que estava curada. O verso 30 diz: no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou na minha capa? Jesus ali, ele sentiu que alguém tocou nele e saiu assim algo, né? Algo sobrenatural. O poder de Deus saiu dele, de Jesus, para dar a cura para aquela mulher que havia tocado nas suas vestes. Ela havia, né? Teve fé, ela teve atitude de tocar na veste de Jesus para ser curada. E os versos 31 diz: os discípulos responderam: Senhor, está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Então Jesus, ele andava rodeado por várias pessoas. Jesus, né, onde ele passava, arrastava multidões. E ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos dizem: mestre, tem muita gente, como podemos saber quem te tocou? São várias pessoas, são multidões. Como que nós vamos saber que quem tocou nas suas vestes? E o versos 32 diz: mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. O 33 continua: então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. 34. Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Que atitude linda, que atitude teve essa mulher. Que atitude teve de ter muita fé ao ouvir falar que existia alguém que poderia salvar ela dessa situação. Havia 12 anos que ela vinha sofrendo dessa hemorragia. Mas quando ela ouviu a falar de Cristo, ela teve atitude, teve fé, teve coragem de enfrentar multidões para alcançar a cura, para alcançar Jesus, para conhecer Jesus de perto. Queridos, e muitas vezes nós não temos falado deste Jesus. Ela ouviu alguém falar de Jesus. Ela escutou alguém que falou para ela que havia alguém que o salvasse dessa situação. E eu desafio a igreja: será que eu tenho falado de Jesus para as pessoas? Será que a minha vida tem testemunhado Jesus na vida das pessoas? Ela ouviu falar de Jesus. Será que alguém já ouviu falar? Será que alguém já ouviu da tua boca falar desse Jesus que curou essa mulher? Muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo. Muitas pessoas ainda nunca ouviram falar de Jesus. Esse é o papel da igreja, de anunciar a palavra, de ter o ID, de anunciar o evangelho. E eu desafio a igreja a falar, a anunciar, a pregar, a testemunhar deste Jesus tão maravilhoso
que nós temos hoje no nosso coração. Não seja egoísta. Anuncie Jesus para outras pessoas. Anuncie Jesus para aquelas pessoas que precisam da salvação. Muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. Muitas pessoas estão indo para um lugar que não é agradável eternamente. E você precisa falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir da tua boca que Jesus salva, que Jesus cura e liberta. Ela foi curada da sua doença. Havia 12 anos que ela vinha sofrendo dessa hemorragia. E ela foi em busca da sua cura física. Mas eu tenho certeza que a melhor cura que ela teve é a cura espiritual de conhecer Jesus. Esse é o melhor milagre da nossa vida. Jesus fazia milagres, mas o mais importante, ele queria que as pessoas tivessem a salvação. Às vezes nós passamos por dificuldade de saúde. Por que Jesus fazia milagres e as pessoas eram curadas? E hoje em dia nós passamos por tantas dificuldades de saúde, nós oramos, nós fazemos campanhas de orações, mas às vezes a cura não vem. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é nos dar a vida eterna, é nos ter a salvação eterna com Cristo. A nossa saúde física e espiritual lá na eternidade vai ser para sempre. E aqui neste mundo nós estamos só de passagem. E que os irmãos estejam refletindo nessa mensagem. Que nós possamos ter fé, atitude, perseverança, como dessa mulher. Correr atrás de Jesus. Ir aos pés de Jesus. E ter a cura espiritual, a cura interior dos nossos corações, da nossa alma, da nossa mente. Essa é a principal cura que nós devemos ter. Que nós possamos estar sempre firmes no Senhor, firmes na palavra. Em nome de Jesus. Amém? Queria aqui mais uma vez agradecer às irmãs Sarita, a Fran, pela oportunidade que nos deste para meditar a palavra do Senhor. Ore por nós aqui em Canarana. Que Deus possa estar a cada dia nos renovando, nos dando força para continuar tudo aquilo que Deus tem para nós aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém?